Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Estatística Básica. Meu nome é Heitor, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Governador Valadares. Até então, na aula passada, no capítulo anterior, eu falei sobre a estatística descritiva. Confesso que ela é bastante maçante, bastante cansativa, tem muitas equações, mas com o tempo, com a perseverança e a prática de vocês, eu tenho certeza que vai ficar bastante fácil. Tudo que é novo, eu creio que atrapalha um pouco, é pouco cansativo, pode ser um pouquinho difícil, mas depois, com o passar do tempo, a prática vai tornando fácil a situação. Muito bem. Neste capítulo 2, então, eu vou representar os dados, as informações, as amostras, eu vou colocá-las em gráficos. Dessa forma, então, na primeira parte, eu vou mostrar o gráfico em linhas, gráfico de colunas, gráfico em barras, gráfico de setores ou pizza e o gráfico polar. Tá? Na segunda seção, eu vou passar para os diagramas de pontos, ramos e folhas, boxplot e a distribuição de frequências. Muito bem, sem mais delongas, mãos à obra. Para começar, eu copiei esses dados, eles são referentes ao município de Governador Valadares, tá? E aqui eu tenho nesse gráfico a precipitação, e eu tenho temperatura máxima e temperatura mínima. Temperatura máxima em vermelho, você pode observar que as linhas são um pouco suaves, vou mostrar como se faz isso. A temperatura mínima ela está nas cores em azul, e a precipitação nas colunas aí, gráfico em barras. Tá? Percebemos também, podemos perceber aqui que do lado esquerdo, no eixo Y, eu tenho as temperaturas e do lado direito, também no eixo Y, isso é um eixo secundário, tá? Com as precipitações, devidas precipitações. Tá ok? Já procurei também esse material, já procurei colocar aqui no Excel para agilizar, então, o nosso desenvolvimento. Muito bem. A primeira coisa, então, eu posso clicar com o mouse, botão esquerdo do mouse, selecionar os meus dados de interesse. Lá no menu, lá em cima, o primeiro deles é o arquivo, segundo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão e por aí vai. O que me interessa, como eu quero inserir um gráfico, então é o terceiro aqui em cima. Tá? Mais para o meio desse menu, bastante dados aqui, o próprio Excel ele já me faz algumas recomendações, coloca alguns tipos de gráficos comumente utilizados, mas o que eu quero mostrar para vocês está aqui, ver todos os gráficos. Quando eu clico então nesse cantinho, ele vai abrir uma janela com, primeiramente, os gráficos recomendados e o segundo, do lado direito aqui, todos os gráficos. Clicando nele, aqui já aparece gráfico em colunas, gráfico em linhas, gráfico de pizza ou de setores, gráfico de barras, diagrama de dispersão, mais para baixo, diagrama, aqui está escrito caixa e caixa estreita, isso para a gente é o boxplot, tá ok? Como o nosso interesse é gráfico em linhas, eu vou clicar então no gráfico em linhas e aparecem as seguintes sugestões. Primeiro, linhas simples, sem nenhum marcador, sem nada. A segunda, é um gráfico em linhas empilhadas. Tá? Para mim não é o meu interesse, linha empilhada. O terceiro é uma linha envolvendo percentuais. Ele já calcula para mim o percentual, então o que era a temperatura ele coloca em percentual, mas para nós também não é o caso. E eu gosto mais desse aqui, do quarto modelo então. É o gráfico em linhas com marcadores. O próprio nome, quando eu clico no gráfico, ele vai mostrando aqui o título, o tipo do gráfico, tá legal? Então, automaticamente o Excel praticamente já faz isso para mim. Agora o que eu posso fazer é brincar em mexer com essas cores, em trabalhar. Tá legal? O que eu posso fazer? Bom, lá no modelo que eu peguei do clima-tempo, a linha superior, deixa eu voltar lá, aqui, tá? A linha superior ela está em vermelho,
Muito bem. Então eu posso pegar e clicar com o botão direito do mouse em cima da linha, formatar série de dados, a última opção. Abrindo a caixinha, da direita para a esquerda, o primeiro aqui, linha de preenchimento, é o formato de um balde. Um baldinho caindo uma tinta. E aí eu tenho linha e marcador, tá vendo? Aqui em cima, posso escolher primeiro a linha, eu vou escolher linha sólida com a cor vermelha, já saiu até automático aqui para mim. Observe, vou clicar fora do gráfico, que os marcadores eles estão na cor abóbora, então eu posso trocar. Se for do meu interesse, eu posso diminuir a espessura dessa linha também. Largura, tá? Eu coloquei linha sólida na cor vermelha e 2,25 pontos, essa aqui é a largura. Eu vou colocar 1,5, 1,5 ponto. Observe que ela já ficou um pouquinho mais estreita que a linha de baixo, tá? Então, clicando novamente na linha, agora eu quero mudar a cor do marcador. Clicando então do lado direito da linha no marcador, eu vou marcar preenchimento sólido, já saiu na cor vermelha, e a borda também do marcador, linha sólida, automaticamente ele já veio para mim em vermelho. Tá? O Excel ele vai comunicando, ele vai entendendo as minhas necessidades. Tá? Seguindo então a configuração, a tonalidade, um azul mais escuro, vou mudar aqui também, já cliquei na linha de baixo, já está no meu baldinho aqui, ó. Esse balde é em relação à linha de preenchimento. Eu quero linha sólida, não na cor vermelha agora. Eu quero com uma linha, vamos lá, nessa tonalidade de azul. Acho que se aproxima bastante lá da tonalidade que está agora. 0,75 pontos, eu quero uma largura de 1,5. Tá? Sim, esse aqui é o marcador, então eu vou deixar 0,75 mesmo, tá? 75 pontos, senão vai ficar um marcador muito grande. Aonde que eu observei que está como marcador? Bom, lá no baldinho lá em cima tem linha e marcador. O marcador ele está em negrito, significa que é ele que eu estou tratando então. Preenchimento sólido, eu quero vou ser diferente, vou colocar um preenchimento branco. Tá? E na cor da linha marcando sólida, ele já entendeu, o Excel já entendeu que eu quero linha azul e 1,5 agora. Pronto, olha aí o meu gráfico. O que mais que eu posso fazer aqui? Bom, clicando nele todo, você está vendo que, observando que o título do gráfico, as numerações aqui, ela está num tom de cinza, eu posso modificar essas cores também. Tá? Mais fácil, a maneira mais fácil, já estamos aqui na página inicial, no menu, página inicial, e eu vou clicar aqui onde tem o vermelhinho, agora eu quero na cor preta. Pronto, só isso. Título do gráfico, precipitação, temperatura, vou colocar aqui, ó. Temperatura média GV, pronto. GV, Governador Valadares. Se você achar que está muito grande ou muito pequeno, eu posso padronizar isso tudo em um só tamanho de letra. Da mesma forma, se eu quiser mudar o estilo da letra, página inicial, calibre eu posso colocar Times New Roman, por exemplo, e o número 10 eu vou mudar para o número 12. Quando eu dou Enter, pronto, já mudou tudo aqui para o número 12. Temperatura em Valadares, vou colocar com o número 12 em negrito também. Negrito, tecla de atalho Ctrl N, N de navio, ou então clicando aqui. Ó. Se quiser colocar itálico, agora é com você, pode brincar à vontade. Espero que tenha gostado desse gráfico. Vou passar para o próximo. Vou tirar o negrito. Tá? Vou passar para o próximo aqui. Se eu quiser, se for do meu interesse, para seguir como está, do jeito que está aqui no gráfico, eu posso remover, tá, essa legenda aqui embaixo. É só eu clicar nela e deletar, delete. Pronto, o gráfico fica mais alto. Se for do meu interesse também, deixa eu observar o gráfico. Olha como ele está, 15 graus, 20, 25, até 40 graus. Bom, no meu está de 0 até 35. Então eu posso clicar com o botão direito do mouse no eixo Y,
colocar em formatar eixo. Mínimo, quanto estava lá mesmo? Vamos observar, 15 graus. Máximo, 40, variando de 5 em 5, 15, 20, 25, 30, 35. Então, tudo bem. Vou sair daqui e refazer. Botão direito do mouse no eixo Y, formatar eixo. Abriu a caixinha, mínimo eu quero 15 graus, máximo, vamos lá, 40 graus. Unidade principal, ele já entendeu que de 5 em 5 está sendo a melhor representação aqui para o meu gráfico. Muito bem, estamos quase iguais ao modelo anterior. Agora vou passar para o gráfico de colunas ou gráfico também de barras. Vou fazer somente, vou tirar a temperatura máxima. Beleza? Vou tirar a temperatura máxima e fazer somente com a temperatura mínima. Vocês vão entender o motivo. É só para ficar uma coluna. Para ficar somente uma coluna. Se eu fizer com as duas, vai ficar mínima e máxima. Posso até mostrar como ficaria. Tá? Menu, quem se lembra aí? Inserir. Muito bem. Tá? Setinha aqui no menu gráficos. Na opção aqui dos gráficos. Eu quero todos os gráficos em colunas. Por que eu clico em todos ao invés de gráficos recomendados, todos os gráficos? Porque eu prefiro dessa forma. Eu prefiro me acostumar a mentalizar, memorizar todos esses pedacinhos aqui. Tá? Com o tempo, isso vai enraizando na nossa cabeça. Acredite. Então, olha só. Se eu selecionar esse gráfico contendo as duas informações, ao dar OK, tá? Vai ficar muito poluído. Eu particularmente, eu não gosto de gráficos muitos gráficos com muitas colunas aqui dentro. Então é por essa razão que eu vou tratar somente o mínimo, critério para mostrar mesmo para a gente aqui, para vocês. Tá? Selecionei os gráficos, menu inserir, vamos lá no gráfico, todos os gráficos, mesmo que a gente já saiba, tá? Gráfico em colunas, já está selecionado o primeiro aqui. Ó. O segundo são colunas empilhadas, colunas em percentuais, colunas em 3 dimensões. Tá? Quem tiver mais interesse pode procurar o que significa coluna empilhada, colunas com percentuais de empilhamento ali e tudo mais. Então tá ok, já selecionei o meu gráfico, pronto. O que mais que eu posso fazer aqui? Bom, podemos brincar. Primeiramente, já quero selecionar aqui, selecionar o meu gráfico. Vou colocar ele todo em preto, então, página inicial. Já vou marcar aqui, ó, cor da fonte, toda pretinha. Se eu quiser mudar para o número 12, aumentar o tamanho da letra, pronto. Se achar que está muito grande ou muito pequeno o gráfico, outra coisa que eu posso fazer é aumentar. Tá? Aumentar o gráfico, modificar, diminuir. Agora já deixo com vocês. Outra coisa importante, deixa eu remover aqui do meu Wi-Fi. Peço desculpa a vocês pelo inconveniente. Voltando, posso colocar, se eu quiser, olha, cliquei aqui embaixo, onde estão os meses. Vou formatar, vamos ver o que pode acontecer. Formatar eixo, botão direito do mouse. Aqui no baldinho, linha de preenchimento. Prestem bastante atenção aqui embaixo. Antes, eu não tinha nada. Olha, tá vendo que tem uma linha bem singela, talvez nem dê para vocês perceberem. Tá? Particularmente eu gosto de colocar preenchimento, não, linha sólida. Eu vou colocar uma linha preta para destacar bem o meu eixo X. Parece que do jeito anterior, a impressão que eu tinha é que ele fica flutuando, Então, podemos caprichar. Quanto mais caprichado nos dados, melhor aí para quem for ver. Tá? Então, está aqui. Já vou deixar o gráfico aqui embaixo. Esse é o gráfico em colunas. Gráfico em barras, então são barras horizontais. Tá? Uma coisa interessante, diretamente, vamos lá, inserir gráficos, setinha, todos os gráficos, gráfico em colunas, não quero, gráfico em barras. Quando eu clico no gráfico em barras, ele já aparece uma sugestão aqui para mim. É essa que eu vou adotar.
Vou diminuir um pouco o gráfico. E olha o que aconteceu. Vou ter que aumentar mesmo. Pronto. Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto está de baixo para cima. Eu não sei o motivo, não pesquisei o motivo, mas pelo que eu vejo, tá? Quando a gente coloca o gráfico em barras, ele inverte. Tudo que está aqui no meu cabeçalho, aqui no mês, ele inverte. Começa com janeiro aqui no gráfico e aqui do lado, dezembro, janeiro e tudo mais. Uma forma de eu inverter, né, colocar janeiro, fevereiro, março, abril, então eu vou ter que fazer uma inversão desses resultados. Tá? Uma forma de eu fazer isso de um jeito bem rápido, eu vou colocar aqui um cabeçalho qualquer. Tá? Só para falar que é um cabeçalho aqui. Tá? Mês de janeiro eu vou chamar de 1, fevereiro eu vou chamar de 2. Tá? E eu vou seguindo. Posso selecionar os dois aqui e o Excel entende que eu quero uma sequência de números. Tá? Então, vamos lá. Vou marcar esse aqui de uma outra cor. Vou colocar naquela cor azul que eu tinha colocado antes. Só para diferenciar aqui, porque sou eu que estou mexendo. Tá? Vou replicar. Vou replicar aqui. Pronto, pode ser aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que me impeça de diminuir um pouco. Tudo bem. Vamos lá. Eu quero inverter, então, os meses. Uma equação que eu posso utilizar nessa situação aqui é a função procv. O que significa isso? É uma procura na vertical. O que eu quero procurar? Os valores. Eu quero procurar, por exemplo, esse número 12 nessa matriz toda aqui. E eu quero que quando ele encontrar o número 12, ele me entregue o valor de dezembro. Então, se eu quiser inverter, não tem jeito. Vou ter que fazer na mão aqui a primeira parte. Tá? 12, 11, até o número 1 ali. Pronto, colocando em azul também, porque são os que eu estou mexendo. Tá? Função procv, como que ele trabalha? Tá? Valor procv, coloquei aqui para vocês. Tá? Valor procurado. Qual é o valor procurado? No caso é o mês 12. Matriz. Qual é a matriz? Essa matriz aqui. Qual é o resultado? Quando ele encontrar o número 12, o que eu quero? Bom, eu quero que ele me entregue dezembro e depois eu vou ter que refazer essa equação para ele me entregar o mês, a quantidade de 22. E aí tem um quesito ali, o último, se é o número exato ou se é o número aproximado. Tá? É claro que eu vou querer o número ou o valor exato que estiver ali. Então, vamos lá, igual prob, olha só, prob, proc, aparece um valor de procura na horizontal, eu quero procv, é o penúltimo. Selecionando ele então, com a tecla Tab eu chamo a equação, valor procurado está aqui. Ponto e vírgula, observe aqui na equação, tá? Quando eu der o ponto e vírgula, o valor procurado ele vai sair do que está em negrito e o negrito vai passar para a matriz. Então, valor procurado, pronto, já vou dar ponto e vírgula agora. Muito bem, apareceu em negrito. Matriz, todos esses dados, já vou deixar esses dados desse jeito aqui. Vou selar essa matriz. O que significa selar? É eu colocar um cifrãozinho antes da linha E e antes do número 5. Com isso eu estou travando toda a minha matriz. Opa, coloquei no lugar errado. É o A5 até o C16, tá? C16. Tem nos computadores, para mim aqui no meu notebook, a tecla Function, FN, lá embaixo, do lado esquerdo, na parte inferior, é o segundo botão, FN, Function F4. No meu notebook funciona assim. Pode ter alguns outros microcomputadores que apertando somente a tecla F4, ela já sela, já põe esse sinalzinho aqui, tá, o cifrão dentro delas.
Como eu estou gravando, então quando eu aperto a função F4, ele vai acionar o meu gravador, tá? Aí vai pausar a gravação para vocês. Tá? Por isso que eu tive que fazer manual aqui. Muito bem. Então, valor procurado, o número 12, na matriz que eu travei aqui agora. Pronto. Qual é a coluna? Bom, se é o mês, então eu vou querer o mês na segunda coluna. Ponto e vírgula, olha lá, intervalo, verdadeiro, que é correspondência aproximada, ou falso, referente à correspondência exata. Eu quero que saia exatamente o mês de dezembro. Então, chamando aí o falso, com a tecla Tab, posso fechar os parênteses. Muito bem, apareceu dezembro. Como eu já fiz para a primeira equação e já travei a minha matriz aqui de informações, a matriz de dados, eu posso dar 2 cliques e ele sai automaticamente, automaticamente aqui para mim. Da mesma forma, eu posso dar um Ctrl C, que é copiar, Ctrl V, vai dar erro porque eu mexi na equação, tá? Não é a tecla, não é o F5, eu quero saber o número 12, e ela está na E5, então eu só peguei e arrastei, tá? Outra mudança que eu tenho que fazer aqui é que agora não é a segunda coluna, agora é a terceira coluna, tá? Então, a coluna 2, eu quero que quando encontre o mês 12, a função procv, ela entregue o valor referente à terceira coluna. Então eu posso apagar aqui o número 2, colocar o 3. Pronto, já saiu 22. Clicando 2 vezes, muito bem, já foram preenchidos. Uma validação simples, mês 7, por exemplo, mês 7. Se estiver batendo, tudo bem. Se não estiver batendo, alguma coisa de errada eu fiz. Tá? Posso pegar no outubro 20 graus, outubro 20 graus. Fevereiro 21 graus, lá embaixo fevereiro 21 graus. Muito bem, fiz as devidas adaptações. Agora vou selecionar a minha matriz de interesse, porque eu quero inserir o gráfico. Vamos lá no meio, gráfico de coluna, todos os gráficos, gráfico em barras, perdão. Gráfico em barras já está escolhido aqui para mim, já está aceito. Muito bem, automaticamente o Excel já faz isso agora da forma bem certeira. Bem certeira. O que eu, particularmente, o Heitor, o que eu gosto de fazer? Bom, quando eu monto esse gráfico, eu gosto muito de selecionar as barras. Tá? Eu gosto de apagar embaixo aqui, ó, tá vendo esses 5, 10, 15, 20, 25? Eu apago. Tá? O que mais que eu posso fazer? Bom, nas barras, eu já acabei de clicar em cima delas, botão direito do mouse, ou então, eu prefiro até, clicando nela aqui, olha em cima, penúltimo menu, gráfico de design, a última opção é formatar. Tá? O penúltimo, então, gráfico de design, eu vou lá na primeira opção, adicionar elemento gráfico. Quando eu clico, olha só, tem o título dos eixos, tudo bem, título do gráfico, rótulo de dados. O que significa rótulo? Bom, rótulo é informação. Não quero colocar na extremidade interna, eu gosto de colocar na extremidade externa. Olha lá o que aconteceu. Tá? Posso remover o título. Tá? Posso remover também o janeiro, fevereiro até dezembro, porque eu já sei que ele está aqui. E agora, olha só, olha a mágica, a mágica acontecendo. Tá? Eu vou pegar o meu gráfico e vou colocar ele mais próximo e fazer o mais perfeito possível. Posso diminuir aqui o quanto eu quiser, tá? Do tamanho que eu quiser. Vou deixar aqui assim. Escapuliu aqui. Pronto, vou deixar um pouquinho maior. E agora eu vou deixar o mês de dezembro do gráfico, eu vou fazer ele coincidir com o mês de dezembro aqui embaixo. Aqui embaixo. O mês de abril, eu vou fazer ele coincidir com o mês de abril. Agora seria eu pegar e fazer os ajustes, devidos ajustes. Outra coisa que eu gosto de fazer também
Voltando então, já cliquei, vamos lá, clicando diretamente com o botão direito do mouse na coluna, cliquei na coluna com o botão esquerdo, botão direito do mouse, formatar série de dados. Vocês estão observando aqui, tinha lá a corzinha, tá? A cor do gráfico, posso colocar com uma linha sólida, tá? O gráfico com uma linha preta, o preenchimento dele eu posso colocar com uma tonalidade cinza, se eu assim achar. E em relação ao gráfico agora, opções de série. Tá vendo aqui? Largura do espaçamento. Antes eu estava nesse baldinho. Aqui são questões mais de sombra, brilho, tá? Mas deixar mais ofuscado. Eu, particularmente, eu já prefiro mais seco, tá? Para facilitar a visualização. Quem apluma demais pode atrapalhar alguma coisa. Então vai lá, no terceiro quesito, opções de gráfico, 182% largura, vou colocar em 50%, vamos ver como é que fica. 50%, tá? Vou clicar fora. Tá vendo que ele ficou um pouquinho mais espesso? Tá? Vou colocar como sendo 25%, 25%. Vamos ver como que vai ficar. Pronto, mais espesso ainda. Olha aí, por que eu estou fazendo isso? Para fazer coincidir. Agora eu baixo. Muito bem. Olha que bonitinho o meu gráfico. E com isso, vou tirar o Ctrl que veio aqui. Tá? Com isso, eu posso pegar até e apagar esta aqui, que já não vai mais fazer sentido pra gente. Deixa eu ver se eu apagar aqui, talvez meu gráfico seja atrapalhado. Pois é. Então tá, vou deixar ele aqui, mas pintar lá na página inicial, ao invés de colocar azul, tá? Eu vou colocar a cor da fonte como sendo branca. Tá? Pronto, com isso agora eu já tenho o meu gráfico, eu já tenho as informações de janeiro a julho, e aqui este é um relatório bem legal de se apresentar. Posso dar um print screen, tá? Na tela, no teclado do computador, ele está assim, ó, PRT, print, SC, print screen. Print screen, né? Mas no inglês correto. O que significa isso? Printar é tirar uma foto. Olha que legal. Já posso tirar a fotinha aqui do meu gráfico. E se eu quiser trabalhar num Word da vida, Ctrl V, aí o meu gráfico bonitinho para quem quiser observar. Eu gosto muito disso, colocar a tabela de dados e o gráfico com informações. Nesse quesito do gráfico, vamos voltar ao nosso material aqui, tá? Gráfico de colunas ou gráfico em barras. No gráfico em barras, eu gosto de fazer desta forma. Tá legal? Vamos para o terceiro. Aqui eu coloquei mesclar o gráfico de linhas com o gráfico de colunas. Posso fazer isso? Sim. Não foi justamente, tá? Não foi justamente o que onde nós estamos aqui. Justamente o que foi feito aqui, tá? O gráfico em linhas já foi feito. Gráfico em barras, gráfico em colunas também. Agora eu quero fazer todos eles de uma vez só. Bom, vou fazer o seguinte. Vou fingir que eu nunca fiz isso na minha vida. De qualquer forma, estou selecionando todas as informações, tá? Menu inserir, gráficos, vamos lá, gráficos, todos os gráficos, tava gráficos em linhas, não era isso? Olha que coisa, hein? Vai ficar gigante, tá? Vamos ver gráficos em colunas, é o que eu falei que eu não gosto muito. Olha só como é que fica bastante confuso, tá? Eu tenho que ficar olhando embaixo, o azulzinho é em mínima, o laranja é a máxima e o cinza é a precipitação. Então eu vou colocar no gráfico em linhas, já está selecionado aqui para mim. Posso colocar os pontinhos, não tem problema, vai ficar com esta representação. E aí, dando OK, tá lá. Por enquanto, o meu gráfico está um pouco bagunçado, tá? De volta ao material de onde eu peguei aqui os dados, lá no site do Clima Tempo, eu estou observando que na esquerda eu tenho temperatura,
Na direita, eu tenho a precipitação. Está escrito, olha, temperatura mínima barra máxima, precipitação no eixo direito, do lado Y, do eixo Y. Tá? Então, no nosso material, vamos ver o que eu posso fazer. Quando eu clico, vou remover, tá? Vou remover essa parte de baixo para liberar mais área gráfica para nós. Tá? Vou clicar no eixo da precipitação, na curva aí da precipitação, botão direito do mouse, formatar série de dados. Quando eu clico em formatar série de dados, olha aqui, lembra do baldinho das cores que eu posso preencher ali? Tá 2.25, eu posso colocar um ponto e meio. Agora eu vou clicar em gráfico. E aí ele fala, você quer no eixo principal ou você quer como eixo secundário? Eixo principal, que ele fala, é o eixo Y principal. Quando eu clico no eixo secundário, olha o que acontece. Apareceram dois eixos. Vamos de novo. Eixo principal está todo mundo com os mesmos valores. Temperatura e precipitação é tudo um número. Tá? Eu tenho no mês de janeiro 22, outro número com 31, está aqui embaixo, ó, 22, o outro 31 e o outro ponto, precipitação, que ele é 156. Muito bem. Quando eu passo, então, esta informação da precipitação para o eixo secundário, eu vou abrir um segundo eixo aqui, e aí eu tenho três informações no meu gráfico. Primeira informação do eixo X, que é comum aos dois. Tá, olha lá, janeiro, fevereiro, março, abril. Tudo bem. No eixo Y, do lado esquerdo, é a temperatura. E aí eu posso clicar aqui no meu eixo Y. Tá? Gráfico de design no menu, lá em cima, o penúltimo. Gráfico de design. Tá? É o design gráfico. O que eu vou querer inserir? Bom, para que ninguém tenha dúvida em relação ao que está nesse gráfico, eu quero colocar um título. Quero colocar um título no eixo Y do lado esquerdo. Só isso. Então, adicionar elemento, adicionar alguma coisa no meu gráfico. O que eu quero? Título no eixo? Bom, vamos ver. Título horizontal, título vertical. Olha só, quando eu passo o mouse no título vertical, ele já abre para mim lá no Excel. Olha só, lá no gráfico, ele já abre uma caixinha. O que eu quero escrever? Bom, temperatura mínima barra máxima. Olha que bonitinho está ficando o meu gráfico. Muito bem. E no eixo Y do outro lado? Bom, da mesma forma, eu já cliquei no eixo Y aqui. Já estamos no gráfico de design. Tá? Adicionar elemento gráfico. Título do eixo. Vertical principal. Vertical secundário. Olha aí, ó. Já está aparecendo aqui para mim. Título vertical secundário. Precipitação. Pronto. O que mais que eu posso fazer? Bom, posso deixar assim, posso aumentar um pouquinho, colocando todo o meu gráfico com a linha preta, na cor preta. Tá? Cliquei no gráfico, página inicial, já vou na coloração direta aqui, ó, cor da fonte, eu quero ela pretinha. O que mais que está faltando? A cor azul da linha de baixo, azul mais escuro que eu havia colocado, a cor vermelha na linha de cima. Então vamos lá, na linha de baixo, selecionei com o botão esquerdo, agora botão direito, formatar série de dados, baldinho, lembra do balde? Preenchimento 1,5 pontos na cor linha, estou vendo aqui, ó, linha na cor vermelha. E a nosso marcador, não, aqui embaixo é azul, né? É azul. Marcador, eu quero preenchimento, vou deixar do jeito que eu havia colocado, preenchimento na cor branca e a linha, preenchimento na cor branca, ok? E a linha do marcador azul, o Excel já entendeu. Bom, na linha de cima, então, eu vou querer o preenchimento do marcador. Vou colocar preenchimento do marcador que estava selecionado, preenchimento sólido, vou deixar branquinho também. Tá? Cor da borda, linha vermelha. Tá? O que mais que está faltando? Mudar para a cor da linha sólida, linha vermelha. Legal que você já entendeu. Uma cor vai puxando a outra.
Tá? E agora esse último gráfico, que no material, lá no site do Clima Tempo, ele está em colunas. Tá? O gráfico está em colunas aqui e eu quero mudar então esse gráfico. Muito bem. Quando eu clico, então, vou fechar tudo aqui. Tá? Clicando no gráfico, vamos procurar aonde que eu posso modificar esse carinha aqui, esse tipo de gráfico. Tá, vamos lá então. Botão direito do mouse, clicando no gráfico, tem que clicar o que eu quero modificar, né? Clicando então na linha que eu quero modificar, botão direito do mouse, formatar série de dados. Vamos ver o que acontece. Tá? Formatar série de dados. Bom, aqui são somente os dados. Então as cores, por enquanto não vou mexer nelas. Se é 3 dimensões ou não, eixo principal, eixo secundário já está como eixo secundário. Então não é formatar série de dados. Tá? Posso ver então, clicando aqui na segunda opção. A primeira foi clicar somente na linha. A segunda opção, cliquei nessa área interna do gráfico. Botão direito do mouse, formatar área de plotagem. Tá? Cor da borda, linha cinza, aqui são esta área aqui, ó, onde ela está marcada. Tá? Muito bem, voltei um pouquinho para fui tomar uma água. Tá? Voltando no gráfico, quando eu clico então novamente na área interna do gráfico, tem a primeira, segunda, terceira opção, alterar tipo de gráfico. Tá? Alterar tipo de gráfico. Quando eu clico, uma janelinha se abre e o Excel vai me perguntar: você quer alterar o gráfico? Qual dos gráficos? Porque você tem 3, meu amigo. Você tem a temperatura mínima em azul, você tem a temperatura máxima em vermelho e você tem a precipitação, que é a linha em cinza. Então tá legal, eu quero mudar a precipitação. Atualmente ela está em linhas com marcadores. Eu clico aqui e vou querer o gráfico de colunas. Olha como ele vai ficar, dando OK. Muito bem. Alguma outra coisa a mais? Botão esquerdo para selecionar o gráfico. Botão direito do mouse agora, formatar série de dados. Vou lá na minha linha de preenchimento. Preenchimento sólido. Posso mudar se eu quiser uma linha mais escura. Tá, deixa eu ver que cor que está deles lá. Está em azul. Está um azul bem clarinho. Tudo bem. Então eu vou colocar... preenchimento, vou colocar um azul clarinho e vou colocar uma linha preta, pronto, já está de bom tamanho. Tá? Se quiser ficar, aí tá bonitinho. Replicamos então, alguma outra coisa a mais, negrito nos eixos, título do gráfico, o que vocês quiserem escrever depois ali. Tá? Replicação, pronto, replicação. Bonitinho aí pra gente. Quiser aumentar também, agora fica a gosto de vocês e pratiquem bastante, tá? Esse é um gráfico muito legal. Futuramente aí quando vocês estiverem atuando na área, tá, de vocês aí, são gráficos bastante estratégicos, fácil, qualquer pessoa que bateu o olho aqui sabe o que está acontecendo, tá? Muito bem. O próximo é o gráfico de pizza ou gráfico de setores. Bom, uma coisa negativa que eu acho desse tipo de gráfico, eu peguei somente a precipitação, tá? E já vou direto lá, menu inserir, que é o terceiro, gráfico, clicando nele, todos os gráficos, para forçar a gente a observar os tipos de gráfico, pizza, muito bem, já saiu aqui para mim, tá? Ok. Olha que confusão. Ops, volta aqui, gráfico. Olha que confusão. Eu tenho que saber o azul. Poxa, tem um azul mais claro ou azul mais escuro. Que mês que é esse? É maio, é novembro, ou é julho, ou é janeiro? Então fica difícil quando eu tenho muitas informações. Talvez uma saída seja eu clicar no gráfico, gráfico de design, lá em cima, no penúltimo menu.
Tá? Observação importante é, quando eu não clico no gráfico, tá? Ele não aparece. Observe no menu aqui, ó, exibir, menu revisão, exibir e ajuda. Quando eu clicar no gráfico, abrem-se mais dois aqui, tá? Mais dois menus. Tá? Gráfico de design, adicionar elemento gráfico, rótulos de dados. Talvez isso possa me ajudar. Tá? Você pode colocar alguma informação em relação ali às quantidades, nas precipitações, extremidade interna, extremidade externa. Eu prefiro colocar na extremidade externa. E ainda assim, quando eles são muito pequenininhos, olha o que acontece. Encavalou todo mundo. Então eu perco noção ali do que está acontecendo. Talvez mais opções de rótulo de dados. E aí, nessas mais opções de rótulo de dados, olha o que eu posso escolher. Valor, vou clicar aqui, ó, valor a partir das células. Bom, aqui eu tenho que selecionar alguma coisa. Nome da série, olha só, precipitação. Precipitação, nome da série, qual é? Qual é a série? Bom, é o cabeçalho precipitação. Bom, então para a gente não é interessante. Nome da categoria, bom, já melhorou. Janeiro, fevereiro, março, tá? Valor, posso colocar o valor ou não colocar. Posso colocar em percentual. Isso aqui eu acho bastante interessante. Ao invés de precipitação, o valor em número, ele já pode colocar em percentual. Talvez alguma informação, algum dado que você queira, tá? Levantar algum gráfico, tá? Você precise de percentual. E aí não é necessário eu ficar calculando os percentuais de cada um. Tá? O próprio gráfico já pode colocar isso para mim. Tá? Linhas de preenchimento. Se eu não colocar linhas de preenchimento, aqui embaixo fica tudo bagunçado. Se eu mostrar linhas de preenchimento, quando os gráficos, quando ele está saindo, né, quando ele está chegando mais próximo aqui, aparecem algumas linhas. Tá? Vou pegar, por exemplo, o mês de janeiro, olha só, o mês de dezembro que ele está aqui dentro, eu posso jogar na extremidade externa os dados, todas as informações. Ops, vamos lá, extremidade externa, e aí eu posso mexer do jeito que eu quiser. Esses meses, como eu coloquei essas informações aqui, esses rótulos, tá? Então eu posso eliminar embaixo ali. Eu posso sem querer, eu acabei modificando o gráfico. E aí, moral da história, o gráfico de pizza ele é interessante, porém, se eu tiver muitas informações, ele pode ficar um pouquinho confuso, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Tá? Junho, julho, agosto, e aí eu tenho que ficar movendo o meu gráfico aqui, as minhas informações, para que o gráfico ele possa mostrar devidamente o que está realmente acontecendo em cada caixinha dessa. Tudo vai depender de você, tá? Tudo vai depender do seu critério. Talvez a precipitação num gráfico de linhas ou num gráfico de colunas, cadê aqui embaixo, tá? Um exemplo aqui, talvez fique até melhor. Tá? Particularmente, eu gosto da precipitação com esse gráfico de colunas e ainda assim acrescentaria mais uma coluna, que é a precipitação média. Vamos colocar aqui, vou voltar, média, tá? Precipitação, não, aqui está a temperatura, tudo bem, igual média, igual média, puxei com a tecla Tab, vou selecionar, marquei a última coluna. Quem se lembra aí, para eu jogar lá para cima de uma vez por todas, quem falou Ctrl Shift e a setinha para cima, quem se lembrou está de parabéns. Tá? Média, então, 20 graus. Nesse caso aqui, média 20 graus. Então, vou até escrever aqui, ó, média. Pronto, temperatura média, 20 graus. Bom, no Excel eu tenho que fazer a temperatura igual, vou colocar o 20 aqui. Se eu coloquei informação na primeira linha, como que o Excel vai entender? Bom, eu tenho 22 e eu tenho o 20. Na outra coluna aqui, ó, né, na outra coluna, eu falei linha, mas é coluna, tá? Na outra coluna aqui embaixo. O que eu tenho? Fevereiro, 21, e eu não tenho outra informação. No mês de março eu tenho 22 de temperatura mínima e eu não tenho outra informação. Então, para cada coluna eu terei que preencher com o número 20 também. O que eu fiz então?
na média aqui, vou colocá-la em vermelho, centralizado, só para falar que a gente está fazendo aí modificando alguma outra coisa, tá? Vermelho também. Já que eu coloquei igual, então, igual à média, pronto. Na linha de baixo, eu vou falar que ela é igual a 20 na linha de cima, para agilizar, então, os nossos critérios, tá? Pronto, até aqui embaixo, mais um. Pronto, mais um. Com o botão direito do mouse, no meio do gráfico, selecionar dados, tá vendo? Olha lá, novamente, tá? Novamente, clico aqui no gráfico, botão direito do mouse, opa, dentro do gráfico, tá? No meio do gráfico, selecionar dados. Eu já tenho a temperatura mínima aqui. O que eu quero? Adicionar mais uma. Qual? Média. Qual foi a primeira informação? Nome da série. Eu fui lá e marquei a média. Tá? Valores da série. Clico aqui e marco o 20. Quando eu der Enter, vai aparecer um outro gráfico dos dois ali, mas eu quero modificar esse tipo de gráfico. Então, dando OK. Vou dar OK aqui, vou fechar. Muito bem, já sabemos o que fazer então. Quem se lembra? Botão direito do mouse, alterar tipo de gráfico. Como que você fez, Heitor? Bom, eu estou clicando diretamente na média, tá? Com o botão direito, diretamente com o botão direito do mouse, adiciona alterar tipo de série. Quando eu clico aqui, abre minha caixinha e o Excel vai me perguntar, meu amigo, eu tenho dois tipos de gráficos de séries aqui dentro. Eu tenho a mínima, que é o azulzinho, e eu tenho a média também. As duas estão em colunas agrupadas. Eu quero colocar no formato de linhas. Posso colocar até linha sem marcador nenhum. Tá? Linha simples, sem marcador algum ali. Dando OK. Muito bem. Posso pintar aqui também, se eu quiser. Formatar série de dados. Baldinho, linha sólida, na cor vermelha, com 1,5. Tá? Lembrando que essa é a temperatura mínima e a média dela ficou em 20 graus Celsius. Tá? Parece que é pouca diferença, mas esses pouquinhos aqui, que estão da média para menos, eles são suprimidos, né? São compensados, melhor falando, das médias para mais. Olha que gráfico, para mim, maravilhoso. Se eu quiser mais alguma informação, olha só, cliquei no gráfico, Design, lá em cima, menu lá em cima, penúltimo, gráfico de design, cliquei, adicionar elemento gráfico. O que mais que eu posso fazer? Vou colocar um rótulo de dados. Tá? Extremidade externa, lá em cima. Tá? E quando eu coloco valores, tá? Uma questão que é muito utilizada, eu posso remover esse daqui, tá? O eixo Y. Simples. Clica no eixo Y e dá um delete nele. Pronto. Está aí o meu gráfico. Muito bonitinho, com bastante informações. Se vocês quiserem escrever média, alguma outra coisa, tá? Posso clicar somente nesse primeiro aqui, ó. Somente, olha só, novamente, tá? Olha aqui, ó. Cliquei na linha da média, apareceu com todas as informações. Eu posso clicar somente no primeiro aqui, ó. Pronto. Opa. Ó, só porque eu falei, agora ele não foi. Muito bem. Mais uma vez, mais uma tentativa. Vou dar um zoom aqui. Mais uma tentativa. Pronto. Cliquei, pronto. Agora eu selecionei somente esse marcador. Tá vendo? Gráfico de design, lá em cima, penúltimo menu, adicionar elemento gráfico, rótulos, 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 vou colocar ele na esquerda, pronto. Se quiser colocar de uma outra cor, este rótulo, tá? Também é possível. Tá aí, gráfico bem bacana, bem fácil a leitura dele. Quem bater o olho vai entender que as temperaturas, não coloquei o título aqui, né, mas as temperaturas mínimas estão marcadas aqui para cada mês e a temperatura média anual em 20 graus lá no município de Governador Valadares, de acordo com o website Clima Tempo.
Para fechar, então, gráfico polar. O que é o gráfico polar? Vou pegar agora as temperaturas máximas. Vou excluir a temperatura mínima. Vou excluir a precipitação. Tá? Ou então, não, vou deixar a precipitação. Vou fazer com precipitação. Tá? Excluir a precipitação. Posso colocar uma precipitação média, tá? Para ter algum critério de comparação no gráfico? Muito bem, posso. Média, então eu tenho que tirar a média. Média de todos os meus dados. Ctrl Shift, setinha para cima. Selecionei aqui, média, colocando em negrito, vou colocar em vermelho, centralizado, do jeito que eu estava fazendo ali, até uma outra coloração aqui. Tá? Para padronizar então os conhecimentos, o Excel ele entende que o mês de janeiro eu tive uma precipitação de 156 e se eu quiser comparar com a média, então igual 89. Tá? Fevereiro eu tive uma média de 108, se eu quiser comparar com a média, tá ali, já dei igual, sinal de igual ali, tudo bem. No cantinho posso dar 2 cliques que ele preenche automaticamente aí para mim. Muito bem. Vou selecionar todas as informações de janeiro a dezembro. Lá em cima no menu Inserir, Gráficos. Todos os gráficos, gráfico polar, aqui ele se chama radar. Tá? Quando eu clico no radar, olha lá o meu gráfico. Tá? Olha aí. Ó. Vou arrancar esse título do gráfico, vou arrancar essa precipitação, o que estão falando aqui. Opa, sem querer, eu acabei modificando aí. Tá? Bom, parece que está um pouquinho confuso, né, pessoal? Porque eu não estou vendo valores, eu não sei quanto que é cada um, 100, 150, 200, 250, está um pouquinho confuso. Eu posso clicar então na minha régua, aqui é das precipitações, que está indo de 50 em 50, botão direito do mouse, formatar eixo. Tá? Mínimo e máximo, tudo bem, 250. Marcas de escala, vamos ver o que está falando. Rótulos, se quiser colocar o rótulo, alguma coisa. Se eu quiser colocar o número, com casas decimais, se for o caso ou não. Tá? Vou clicar aqui no penúltimo aqui, então. Tá no alinhamento centralizado, horizontal, vamos ver o que a gente pode mexer. Tá? Preenchimento, você quer colocar um preenchimento nisso daqui? Não é necessário, tá? Não acho necessário. Linha sólida, esse já é importante. Tá? Preenchimento não, mas a linha eu acho interessante. Vou colocar uma linha preta para mandar o que para onde. Tá legal? Os valores, se eu quiser, você se lembra onde que eu posso inserir esses rótulos? Vamos lá em 3, 2, 1. Gráfico de design já está marcado lá em cima. Até já foi automaticamente para mim. Adicionar elemento gráfico, rótulos de dados. Vou colocar mais opções de rótulos de dados. Vamos ver o que ele me passa. Tá? Para não ficar muito confuso, se eu arrancar a minha régua, olha o que vai acontecer. Todas as informações, aqueles gráficos ali, somem. Então, muito cuidado. Eu, particularmente, não gosto de colocar esses rótulos aqui. Tá? Não deixo... Eu só deixo mais um critério comparativo entre o que está acontecendo com a precipitação com a média e o que está acontecendo no real, no histórico de dados, do realmente acontecido. Então, por exemplo, no mês de dezembro, eu sei que tem 89, né? 90, vou colocar 90, próximo do 100. Mas, de repente, foi lá para cima, entre 200 e 200 e pouco. Está lá no mês de dezembro. Está 225, alguma coisa assim. Então, está ali. Esse gráfico é interessante mostrar quando são poucas informações. Tá? Deixa eu me lembrar aqui se eu consigo colocar a quantidade. Deixa eu ver aqui, gráfico de design, adicionar elemento gráfico, rótulos de dados, mais opções de rótulos. Ah, sim, ó, mais opções de dados. Então eu posso colocar valor a partir das células, não. Nome da célula, nome da série não, nome do mês também não ajuda muito. Mostrar a linha de preenchimento, não fica legal.
Tá? Eu queria tentar colocar março, ponto e vírgula, o rótulo ali, mas acho que aqui, pelo menos nessa versão, não deu certo. Bom, aula bastante, muita informação. Espero que vocês assistam esse vídeo umas 3, 4, 5 vezes e repliquem esses gráficos. Tudo bem? Sucesso a todos. Fiquem com Deus.